Olá, querido amigo e querida amiga. É com enorme alegria que chegamos até assim para mais um encontro especial no programa O Abraço. Durante os próximos minutos, queremos convidá-lo e convidá-la a colocar de lado as suas preocupações, o cansaço, as inquietações, para juntos entrarmos num ambiente de oração, de reflexão e de comunhão com o nosso bom Deus. Aqui, nesse programa, cada palavra procura transmitir esperança. Cada reflexão procura iluminar a caminhada e cada oração procura aproximar-nos mais daquele que é a fonte de todo o amor. Deus. Onde quer que estejas, saiba que faz parte desta grande família de fé, a família da Novo Tempo. Por isso, mais uma vez, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso programa. A Novo Tempo tem muita coisa para oferecer. Possivelmente ainda não tem este guia de estudo, esta revista especial, esse número especial, que aborda alguns temas doutrinais. O que é que realmente a Bíblia nos fala sobre a morte? Para onde vamos quando morremos? Alguma esperança na morte? A morte é o fim? Se há uma esperança, o que é que ela nos diz? Diz muita coisa. Os sinais da volta de Jesus. No mundo com tantos problemas, com tantas notícias que nos trazem, talvez que nos colocam nos pregam alguns sustos, algum temor, alguma ansiedade. Será que Jesus está mesmo a voltar? Que sinais é que nos fala da segunda vinda de Jesus? A volta de Jesus? Também nos fala sobre a lei de Deus. Será que ela foi abolida ou não? A relação que há entre Cristo e a sua lei, a questão do sábado. São perguntas que podemos fazer e que a Bíblia responde. E este guia de estudo é simplesmente uma orientação para aprofundarmos no conhecimento da Palavra de Deus. Por isso, de certeza absoluta que se já tens algumas das revistas que foram oferecidas através da Novo Tempo, esta possivelmente você não tem ainda, então vale a pena. Faça o seu pedido através do número 933 93 92 91. 933 93 92 91. É a nossa música. E já memorizamos assim o nosso número. Sempre poderás fazer e teremos o maior prazer, o maior gosto de fazer chegar até suas mãos esta linda e preciosa revista. Tá bom? Muito bem. Mas este programa é também um momento em que recebemos também o abraço de Deus. Nós nos comunicamos com o Senhor através da oração e nós iremos orar. Há muitos pedidos que chegaram até aqui, até nós. E esses pedidos chegaram-nos de três formas. Seja através do número 933 93 92 91, ou também através do site orar.novotempo.pt, ou através do QR Code, pode puxar o seu telemóvel. Ok? E através do QR Code vai aparecer uma página, um formulário. Nesse formulário poderá preencher e poderá colocar aí o seu pedido de oração, ou mesmo o seu agradecimento de oração. Porque Deus certeza que ouve e responde às orações de seus filhos. E se tivesse algum motivo de gratidão a Deus, e por que não partilhar também conosco? E poderás fazer através desses três métodos. Nós não podemos colocar todos os pedidos aqui, porque já são
dezenas, desde que começamos nossos programas, diariamente chegam-nos muitos pedidos de oração. E claro que nós temos que selecionar alguns, acabam realmente por representar todos os outros também, mas esses não são esquecidos. Esses pedidos são colocados nas mãos dos guerreiros da oração. A Novo Tempo tem um grupo chamado os guerreiros de oração. E eles oram por cada pedido que chega até as nossas mãos. E Deus tem o maior prazer em ouvir e poder responder também. De que mesmo se o seu nome não aparecer aqui neste quadro, nesse altar, não significa que nós não oramos por si. Bem pelo contrário. Continuamos a orar também. E vamos orar sempre. Tá bom? Daqui nós temos aqui 5 nomes. Vamos começar pelo Carlos Paulino. Ok? O Carlos Paulino faz apenas um pedido muito especial. Ele diz, por favor, orem por mim. Prezado Carlos, que Deus o abençoe. Vamos orar por si. Seja quais forem os desafios, o Senhor conhece. Deus conhece. Que Deus possa ir ao encontro dos teus desejos também. Vamos também colocar aqui, o nome do Carlos Paulino, amigo Carlos Paulino, no nosso quadro de oração. Também temos nosso amigo Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. É o que significa Ebenezer. Ele pede pelo pai que está internado. Não é fácil, Ebenezer. Mas vamos pedir ao Senhor também para que Deus possa dar sabedoria aos médicos, que Deus possa abençoar também a medicação que também ele está a fazer para que rapidamente o seu pai possa recuperar. Esse é o nosso desejo. Mas vamos deixá-lo nas mãos de Deus. Tá bom? Deus estará com o seu pai. E diga ao seu pai que está internado no hospital que nós aqui, a família Novo Tempo, está a orar por ele. Que Deus o abençoe grandemente. Tanto para si, como para o seu pai também, que está no hospital. Vamos colocar também o nome do Ebenezer aqui no nosso quadro, no nosso altar. Também vamos orar pela dona Dulce Lopes. A Dulce Lopes pede uma oração muito especial pelos seus filhos e pela sua fé. Jesus um dia disse, olha, se pelo menos tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, por mais pequenina que ela seja, Deus vê e Deus pode trabalhar com esta fé pequenininha que tens. Que Deus a possa abençoar. Que Deus também possa abençoar grandemente os seus filhos. E a melhor forma de poder fazer com que essa fé cresça. A fé não vem simplesmente pelo ouvir. Mas pelo estudo da sua palavra também. Então, lê a Bíblia. Procura esta relação com o Senhor. Procure fazer a vontade dEle. E a sua fé diariamente vai crescer. Que Deus abençoe, tá bom? Vamos também colocar aqui o nome da nossa amiga Dulce Lopes no nosso altar. Também temos mais um pedido da dona Lucília. A dona Lucília também pede para que possamos orar pelos seus filhos, por sabedoria de Deus na sua vida. Que Deus possa dar sabedoria para que ela possa fazer as melhores escolhas. E a melhor escolha está do lado do Senhor Jesus. Faça do seu Jesus o seu melhor amigo, o seu companheiro. E Deus vai lhe dar aquela sabedoria que tanto precisa. E também uma bênção muito especial para os seus filhos. Que Deus realmente a possa abençoar grandemente. E por último também, está aqui, vamos colocar o nome da nossa amiga Lucília. E também vamos orar também pelo amigo Domingos. O amigo Domingos também pede a Deus, nos pede a nós para que possamos orar pela sua saúde. Que Deus possa restabelecer, que Deus possa dar a saúde que Ele tanto precisa. Esses são os pedidos de oração que nós temos nesse nosso programa, mas isso
também é apenas um reflexo, apenas uma pequena amostra dos vários pedidos que chegaram até nós. Vou lhe convidar para podermos orar por esses pedidos que foram aqui feitos. Tá bom? Pode juntar a sua família. Pode dar as mãos se não estiver sozinho. E vamos orar ao Senhor. Bom e amado Pai que habita nos altos céus, graças e graças te damos. Porque és um Deus fantástico, és um Deus de amor, és um Deus que está com cada um de nós a cada momento, a cada instante também. Mas como filhos e filhas, completamente dependentes de Ti, voltamos, Senhor, a colocar os pedidos que foram mencionados aqui, dos quais nós lemos, de filhos e filhas que pedem socorro e que necessitam de orientação, necessitam de ajuda. Por isso, bondoso Pai, colocamos todos estes pedidos, mais uma vez, no Teu altar. Para que o Senhor, no seu devido tempo, possa dar a devida resposta. Te pedimos, bondoso Pai, também uma bênção muito especial por todos os outros pedidos que não foram mencionados aqui esta tarde, mas que temos em nossas mãos, que estão nas mãos dos guerreiros de oração, dos quais também intercedemos diariamente por eles. Oh, bondoso Pai, és um Deus fantástico e nós te louvamos e nós te agradecemos e ajuda-nos a sabermos esperar em Ti, que a nossa fé possa crescer cada dia. À medida que vamos estudando, à medida que vamos nos relacionando consigo, a nossa fé vai crescer também. Por isso te suplicamos que nos ajudes. Já separamos diariamente um momento, alguns minutos, para podermos dedicar ao estudo da Tua Palavra, para que a nossa fé possa crescer. Fica, Senhor, conosco. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua bênção, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amigo e amiga, pode sempre enviar o seu pedido de oração através do número 933-939291 e será com um grande prazer que nós iremos receber. Outra vez, através do site orar.novotempo.pt ou através do QR Code, para aparecer aquela folhinha para que possa preencher. E assim os pedidos chegam até nós e nós iremos orar por si. Desde já, vamos passar logo para o nosso intervalo. Vai ser muito curtinho e estaremos novamente juntos aqui, agora para ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. Que Deus abençoe e até já. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança. Bem-vindo à nossa segunda parte. O clamor que moveu o coração de Jesus. Essa nossa reflexão vai basear-se no livro de Lucas, o capítulo 18, ok? Lucas, o capítulo 18, o versículo 35 até ao versículo 43. Há momentos na vida em que tudo parece escuro. Não porque o sol deixou de brilhar, mas porque perdemos a capacidade de enxergar, de ver ou vislumbrar a esperança. Há pessoas que veem com os olhos, mas não conseguem ver o propósito para viver. Conseguem distinguir os rostos, mas não conseguem discernir o caminho que Deus tem para elas. Jesus, ao aproximar-se de Jericó, ele encontra um homem cuja vida estava marcada pela escuridão. A Bíblia nos diz que ele era cego. E Marcos até nos diz o nome. Ele chamava-se Bartimeu.
Ele dependia da compaixão dos outros para sobreviver. Todos os dias ele sentava-se à beira do caminho, à beira da estrada, apenas ouvia as pessoas, os passos das pessoas que seguiam o seu caminho, enquanto ele permanecia parado. Para a sociedade, ele era apenas mais um mendigo. Para muitos, era alguém sem importância. Mas para Jesus, era uma alma preciosa. E o texto começa a nos mostrar um homem que não escondia a sua condição. O versículo 35 nos diz: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Este homem era cego, dependente e era mendigo. Muitas vezes, o maior obstáculo para o milagre não é o problema, mas a negação do problema. O cego não fingiu estar bem. Vivemos numa geração que aprende a esconder as suas feridas, casamentos em crise, mas aparentam felicidade nas redes sociais. Jovens lutam contra a ansiedade em silêncio. O primeiro passo para a transformação é reconhecer a necessidade. Deus não pode curar aquilo que insistimos em esconder. Aqueles que admitem a sua necessidade estão mais perto do milagre do que aqueles que fingem autossuficiência. E o cego aproveitou realmente a oportunidade quando Jesus passou. E quando ouviu a multidão, ele perguntou o que estava a acontecer. E disseram-lhe: é Jesus o Nazareno. Ele está a passar. Imediatamente ele começou a gritar, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Também o Carlos Paulino, o Ebenezer, a Dulce Lopes, a Lucília, o Domingos, clamam por ti. Clamam a Jesus com seus pedidos de oração. O cego compreendeu que aquela podia ser a sua única oportunidade. Existem momentos especiais em que Deus fala conosco, através de um sermão, através de uma provação, através de uma oração respondida, através da leitura da Bíblia. E muitas pessoas sentem o Espírito Santo a falar ao coração e pensam: um dia vou mudar. Mais tarde, quando tiver tempo, vou entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Depois resolvo isso. Mas o cego não adiou. Quando Jesus passou, ele clamou. Ele clamou. A oportunidade ignorada hoje pode não voltar amanhã da mesma forma. O cego não deixou que a multidão o silenciasse. O texto diz que muitos respondiam ou repreendiam realmente para que ele se calasse. E quanto mais diziam para se calar, mais ele gritava ainda mais. Quanto maior a oposição, maior se tornou o seu clamor. Nunca te esqueças que sempre haverá voz a tentar silenciar a nossa fé. Sempre. Algumas vêm de fora, de amigos, que talvez ridicularizam a fé. Familiares que talvez não entendem a sua decisão por seguir a Jesus. Pressões culturais. Outras vêm de dentro. O sentimento de culpa.
Já foste longe demais? Deus já não te ouve? Ou o medo, o desânimo, o sentimento de indignidade? Satanás tenta convencer-nos de que não vale a pena clamar. Mas a fé verdadeira continua a orar mesmo quando não vê resultados imediatos. A persistência realmente é uma marca dos que recebem bênçãos de Deus. A fé é o meio pelo qual nos ligamos ao céu. O cego não possuía uma visão física, mas possuía algo mais importante: fé. E Jesus parou por causa de um homem que clamava entre uma multidão inteira. Jesus parou para ouvir a voz de um mendigo. Que cena extraordinária! Aquele que não tinha valor nenhum. Reparem, o rei do universo interrompe a sua caminhada porque alguém clamava por misericórdia e era um mendigo. Muitas pessoas pensam, talvez Deus tem coisas mais importantes para fazer. O meu problema é tão pequenino, tão insignificante. Deus talvez não está interessado em mim. Mas essa história nos mostra exatamente o contrário. Jesus conhece o seu nome. Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece a sua luta. Jesus conhece as suas lágrimas que ninguém vê quando oras. Nós não falamos para um vazio. Nós não oramos no vazio. Nós nos dirigimos a um Deus, ao nosso Salvador. Ele ouve. Jesus fez uma pergunta surpreendente. O que queres que eu te faça? Então o homem estava cego, queria ver. Parece uma pergunta óbvia. O homem era cego, mas Jesus queria que ele expressasse o seu desejo. Até que alguns preferem estar na condição em que estão. Estando cego, talvez vivendo de esmolas, talvez ganho mais, não me esforço tanto, estou numa esquina, receber algumas moedas, mas chegar ao final do dia, ao final do mês, talvez consiga ganhar o salário mínimo. E me contento em ficar assim. Mas Jesus, ao perguntar-lhe, fez realmente com essa intenção. O que queres que eu te faça? Ele queria realmente ver. Ele queria ver. E Deus deseja realmente que as nossas orações possam ser específicas. Os pedidos foram ser específicos. Muitas orações são vagas. Senhor, abençoa-me. Senhor, ajuda-me. Ok, está bem. Mas Deus precisa de sinceridade, objetividade. Se Jesus te perguntasse hoje, o que queres que eu te faça? O que responderias? Restaurar o seu casamento? Libertar-te de um vício? Dar-te paz? Aumentar a sua fé? Curar uma ferida emocional? Que a sua resposta seja semelhante à daquele homem que foi cego. Senhor, que eu veja. Que Deus realmente o possa abençoar. Que o Senhor o possa guardar. Possamos refletir nas palavras deste texto. Que Deus mais uma vez o abençoe. Mais uma vez quero apenas relembrar. Lembrar que nós temos aqui conosco esta revista. Essa revista pode ser sua. Fala daqui de alguns pontos doutrinais. São pertinentes os assuntos que estão aqui nessa revista. E vou simplesmente relembrar alguns dos temas que ela aborda, ok? A justificação pela fé, como é que nós somos justificados, a lei de Deus, Cristo e a lei de Deus, o sábado, o domingo na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a morte, sinais da volta de Jesus, este e muitos outros temas. Por isso vale a pena. A Novo Tempo lhe oferece. Então ligue. Ligue para nós através do número 933 93 92 91. E também sempre poderás enviar os seus pedidos de oração. Esses pedidos de oração
dos quais nós iremos orar. Ou iremos agradecer também. Os pedidos podem ser feitos, e volto a repetir, através do número 933 93 92 91. Ou então, através do site orar.novotempo.pt ou através do QR Code que aparece no final do seu ecrã. Busque o seu telemóvel. Ainda tens alguns segundos e podes colocar e podes abrir a página para que possas preencher e mandar o seu pedido de oração. Querido amigo, querida amiga, foi um prazer muito grande estar consigo. Desejo as mais ricas bênçãos de Deus para si e que Deus o abençoe grandemente. E estamos juntos novamente no próximo programa, se Deus quiser. Não se esqueça. Aquele abraço para ti.